Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 283, 283, e eu tô aqui, todo mundo acordado, apesar desse podcast estar sendo gravado logo depois de uma partida sonolenta. A Ana tá acordada, o Gibson, mais ou menos, né, Gibson? E o Dudu tá acordado. Acordado é uma coisa, animado é outra. Exatamente. Esse podcast, como eu falei, já tá fazendo logo depois da partida Corinthians Novo Horizontino, mais corretamente, né? 0, Corinthians 1, uma partida terrível que o Corinthians fez com o time reserva a maior parte do tempo, mas depois entrou os titulares, que também não melhoraram em nada o jogo. Eu queria ouvir da Ana um pouco sobre essa partida. O que você achou, Ana? Teve algum destaque ali nesse time reserva? Alguém que você possa tirar assim, falar, não, esse cara fez uma positivo? partida... É, positivo, de preferência. Positivo é difícil, hein? Nossa Senhora. Será a torcida Não. lá? A torcida Acho em que Novo Horizonte? A torcida em Novo Horizonte. Acho que o Raul Gustavo fez uma partida ok, perto do resto. E só, assim, não teve mais nada. E você, Dudu? O Cássio acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade Corintiana. Acho que muito também porque falta de outra opção ali entre os caras de linha, né? Mas a gente via muita gente pedindo a participação do Ivan, né? Que a gente queria ver o Ivan em campo e tal. Você acha que o Corinthians perdeu uma chance ali de colocar o Ivan? Eu acho, né? O Corinthians tinha que ter ido até com o time... Foi com o time em reserva, mas eu acho que ele teria que dar uma oportunidade pro Ivan, sim. O Cássio foi eleito, né? Ele jogou bem, fez umas defesas lá boas. Agora, o que chama a atenção, já que também concordo com a Ana, não teve tão pouco positivo, é o total desinteresse do Corinthians em algumas partidas, né? Já foi assim contra o Juventude no Brasileiro, que a gente poderia ganhar um turno a mais e não ganhamos. E agora a gente estava classificado, mas também ninguém estava nem aí. Os reservas parece que não mostraram serviço. A gente até, que nem se falou, fica na dúvida de um ou outro, né? Porque o Mantuan vai para o ataque, vai para a ponta, vai para a lateral direita. Aí o Robson Bobu, que jogou, foi para a lateral direita, porque entrou o João Vitor. E acho que fica um pouco a atenção é porque o Corinthians, sob o comando do Vitão da Massa, fez 2 boas partidas, né? Mesmo sendo um clássico no campo encharcado e depois pegou ninguém. Mas depois a gente já vem de 2 partidas bem, né? Uma mais ou menos e hoje uma muito fraca. Acho que o Corinthians vai ter que ficar mais atento aí para esse jogo de quinta-feira contra o Guarani, porque é só mata e o Guarani é um time que adora jogar no contra-ataque. A gente já vai falar um pouco mais dessa partida, né? E você, Gibson? O que você achou dos reservas? A gente consegue tirar alguma coisa dali? Você viu alguma coisa de interessante ali nessa partida? Eu vi a minha vontade de cortar os pulsos. Cara, o seguinte, a gente sabe que o cara é reserva, porque obviamente ele não é tão pouco de titular, é redundante falar isso. Então, quando entra o time reserva, você espera que os caras vão errar mais passe, sei lá, vão errar cruzamento, vai errar cabeceada. Agora, o cara não se dedicar, isso pra mim não tem desculpa, cara. Assim, o cara não correr, não dar o sangue, dar a opção de... Cara, não tem desculpa pra isso, velho. Né? Se eu fosse o Vitor Pereira, eu saía comendo todo mundo essa semana, velho. Inclusive os titulares que entraram depois no final do jogo, que, meu, a gente ganhou o jogo com os reservas. Entrou o titular e falou, pô, entrou a galera agora, pô, agora vamos dar uma sambada ali em cima dos caras. Que nada, velho. Tomou um sufoco dos caras, velho. E ninguém correndo porra nenhuma. Inclusive ele também, que ele deixou o time todo bagunçado com as alterações que acho que ninguém se entendeu ali o que ele tava querendo fazer. Teve uma hora que o Novo Horizontino, acho que tava nos 35, 40 do segundo tempo, o time tava bagunçado assim, parecia um catado, um horror. Tava pior do que na época do Silvinho. Concordo com a Ana, acho que o Vitão da Massa também precisa ler. Ele quer um time esperto, com vontade, pegador. Não vimos nada disso desse time em reserva. Ele, em vários momentos, acho que a Ana tem razão, lembrou piores momentos do Silvinho. E concordo completamente com o Dudu. O time completamente desinteressado na partida. Tanto faz se o Corinthians terminasse em quarto ou em segundo. Era indiferente para eles ali em campo. Tanto faz se o Novo Horizontino ganhasse a única partida no campeonato em cima do Corinthians. Tanto fazia. Eles não estavam ali em campo. Eles estavam pensando na feijoada ou pensando no que eles podiam estar fazendo se não estivessem lá em Novo Horizonte. Eu acho que o que aconteceu, que
enfim, tentando achar uma desculpa para os titulares que entraram mal. O gol é marcado 30 segundos antes deles entrar ali, né? Então eles já entraram falando, agora já tá decidido, a gente não precisa mais fazer nada, vamos tirar o pé. Eu acho que o William talvez tenha sido um dos que mais se esforçou, que levou um monte de falta, um monte de pancada, e o juiz também deixou o William levar pancada adoidado. Mas assim, um jogo muito, muito fraco do Corinthians. Eu não esperava que com o Vitão da Massa o Corinthians fosse fazer um jogo tão fraco assim. Então me surpreendeu negativamente bastante essa partida nesse final de domingo aqui. Mas vamos lá, a gente viu nessa partida a estreia do Robson Bambu. Eu achei que ele não ia estrear tão cedo, mas o Vitão já colocou ele. E eu queria saber especialmente da Ana, o que ela acha desse... O Corinthians está colocando um jogador em campo com uma investigação em andamento, com suspeita ali de ter abusado da garota, enfim, ainda está sendo investigado. Você acha que o Corinthians fez bem em colocar o jogador em campo? Então, todo mundo é inocente até que se prove o contrário aqui no Brasil, né? Então, eu não vi mais nada na imprensa falando, eu vi que ia ter novas investigações, mas não chegou a nenhuma conclusão ainda. Então, como o Corinthians está pagando o salário e ele está inscrito no campeonato, eu acho que tem que usar, mas tem que ver a parte desportiva dele também. Ele tá se empenhando, ele tá chegando atrasado nos treinos. Isso também a gente tem que ver, porque o que foi falado quando surgiu é de que ele tava chegando toda hora atrasado, que não tinha o menor interesse nos treinos. Então eu acho que se for o conjunto da obra, não deveria usar. Mas se for só a parte do coisa, vai ter que provar, a polícia vai ter que chegar num consenso de investigação. E aí, se ele for realmente culpado, aí eu acho que tem que não utilizá-lo mais. Aí eu não sei a parte legal do contrato dele, mas eu acredito que deve ter alguma cláusula dessa falando. O que eu fico meio assim é que o Corinthians usa muito a hashtag de respeito às minas e tal, pelo time feminino, mas também usando o terceiro uniforme e tudo mais, e eu fico sempre com um pé atrás nessas coisas. Você ia falar, Gibson? Mas eu vou só discordar que eu acho que não tinha que botar esse cara em campo não, bicho. Né? Eu concordo que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas, cara, pra mim tem 3 gradações aí. Tem jogar, tem stand-by e tem ser expulso do time, né? Pra mim, enquanto tá rolando investigação, tinha que estar em stand-by. Fica ali, velho, vai treinando, né? Foi inocentado? Beleza, tá integrado no elenco, foi culpado, tchau, o cara, tchau e embora. Mas eu acho que o time se expõe de colocar um cara que tá sendo investigado por isso, por qualquer coisa que seja, não é questão do pode ser qualquer coisa, pode ser ter roubado, dar um golpe a alguém, mas, cara, não pode botar o cara desse em campo, bicho. Eu achei deixar ele afastadão, treinando com o elenco, mas não relaciona. Ele vinha sendo relacionado, né? Ele já podia ter entrado em outras partidas, não entrou, mas... E nessa, com o time reserva, acabou jogando, mas ele vinha sendo relacionado. Eu já acho errado até relacionar. Eu nem relacionava. Danilo Martins, esse time reserva do Corinthians é tão bom quanto bater o dedinho na quina do sofá. Puta, tava lendo isso agora, meu. Puxa, é exatamente isso. Pô, e olha que bateu o dedinho, dá pra cacete. Dá pra caramba. Ou como dizem, pisar num Lego, né? Pisar numa peça de Lego. Também, né? O sofá e o Lego é mais perigoso que esse time do Corinthians. Pô, o Lego fica na marca do encaixe no pé, assim, quando você pisa. Né? E Gibson, pensando assim no que a gente tem na equipe titular, a gente tem alguns problemas. Um deles é o Piton, pela falta de experiência, enfim, tá deixando um pouco a desejar. A gente pensou em algum momento, de repente a solução é botar o tio Chico mais experiente e tal. Pela partida de hoje, eu já fico com o pé bem atrás. Deixa o Fagner na esquerda. Pela partida de hoje, deixa o Fagner na direita e na esquerda. Exatamente, né? Eu vou te falar assim, pela partida de hoje, eu não consigo julgar nada do time, porque eles não estão com vontade de jogar. Independente de titular, de reserva, de mais experiente, de menos experiente. É que nem querer julgar o time do Corinthians por aquele 5x0 lá que a gente meteu contra... Né? Hoje era pra meter 8x0 no time. Tudo bem, hoje foi a gente jogou com o time reserva. Mas era pra ter ganho com mais facilidade, ganhar com um pouco mais de autoridade, mesmo com o time reserva, né? Então, pra esse jogo, pra mim, hoje não vale pra nada. Se o Vitor Pereira queria avaliar alguém, julgar, ele falou, fudeu. Ele vai virar pra diretoria e falar socorro, né? Porque ninguém quis fazer nada, ninguém tá com vontade de fazer nada. Então, mas a gente sabe de qualquer maneira que a lateral esquerdo, o Pilon tem pouca experiência, ele é fraco na defesa. Pilon? Piton. Aliás, o Pilon. Bicho, eu sempre confundo aí. Edson Pilon. Então, é o Alzheimer, já tá me atacando, bicho. Tá foda. Mas,
ele tem essa pouca experiência e essa dificuldade na defesa, e o Tio Chico não aguenta jogar um jogo inteiro em alta performance. Como o jogo tá pegado, ele não vai aguentar o tranco. Então, a gente tá com um problema lá atrás esquerda sério, né? A gente tem 2 jogadores que não resolvem, por razões diferentes. Quem foi o pior nas nossas notas de opção? Pior em campo foi o JP. Mas assim, o JP é pra dispensar, né? Alguém aqui que defende, ele quantas chances ele teve? Ele não jogou nada em nenhuma delas, né? Você precisa ver quem que avalizou essa contratação, enfim. O cara não... A gente tá com saudade do Michel Macedo daqui a pouco, né, Ana? Eu já tô, porque olha que horror é isso. Que horror! Ele consegue ser pior que o Michel Macedo. Eu já tô com saudade quando o Mantuan cobriu a lateral direita lá. Bom, meus amigos, mas acho que é isso, né? Desse jogo tá bom, enfim. Ganhamos a partida, terminamos a fase de grupos na segunda colocação geral. Lembrando que os pontos continuam a ser somados, né? Não é que tá congelado nesse ponto. Então, sei lá, se numa eventual classificação do Corinthians em empate em penalidades e outra equipe ganhar, a gente passa por uma colocação mais inferior, né? Eu vi na transmissão os caras falando, não, tá garantido em casa, só pelo ser mundial é que não joga em casa, mas não é assim, não. Os pontos continuam a ser somados. Continuam sendo computados, Nessa primeira partida, a gente já sabia que ia jogar em casa, não tinha jeito, contra o Guarani de Campinas, né? Quinta-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena. Você assistiu por onde? Pelo Record? Você viu quem foi eleito o craque da partida por eles? Enfim. Não dá, né? Não dá pra confiar no que os caras falam. Mas é isso, então. Não leva a sério isso. Os pontos continuam correndo. O Corinthians está em segundo, mas tá bem próximo, enfim, dos outros colocados. Dependendo de como for a classificação na próxima etapa, essa posição pode mudar e o Corinthians pode até perder o mando de campo se passar para uma semifinal, enfim, tudo mais. Mas agora o Corinthians vai enfrentar o Guarani, que fez a pior, né, campanha dentre os classificados. Em 16 equipes ele ficou em 10º lugar na classificação geral. E o craque deles talvez não jogue, né? Quem que é o craque deles? Eu nem sei. Matheus Davó. Davó. Por contrato a gente não vai deixar ele jogar, é isso? Não sei. A Ponte Preta pagou, não sei se o Guarani tem a mesma cláusula, não sei. Mas vamos lá, Ana. Que a gente... O jogo na Neoquímica Arena... 7 da noite, enfim, eu espero que esteja lotado, mas pode ser que enche durante o jogo, né? Vai ser difícil chegar em Itaquera às 7 da noite. Mas é pra ganhar, né? Pra ganhar com certa facilidade, eu espero. Até pra tirar esse gosto ruim dessa partida terrível de hoje. Depois de hoje, eu espero que tenha jogo, né? Primeira coisa. Segundo, que é pra ganhar. Mais uma vez, o Corinthians já entra sabendo o que precisa fazer, porque vai ter os outros jogos primeiro, então já sabe o que vai ter pra fazer para essa vantagem que você falou pra gente jogar na arena, mas precisa se impor e ganhar. Não tem jeito. Esse é um jogo que não tem escapatória pro EVP, ele tem que mostrar serviço aí. Se os outros jogos, né, Dudu, foram clássicos, mas não eram decisão, enfim, o Vitão chegou, o time já estava classificado. Esse não, esse é um jogo decisivo, é a primeira decisão do Vitão da Massa aí, né? Não, é verdade. E vale só ressaltar que além da pontuação tem a questão de saldo de gols, né? Sim. Dependendo do que acontecer, mesmo que a gente ganhe o jogo, pode ser que o outro time ganhando com uma diferença de 2 ou 3, também a gente perde o mando de campo. Mas agora vai ser o primeiro grande teste dele. Mas o Corinthians vai entrar já sabendo contra quem, vamos falar assim, o Corinthians vai entrar esperando, podendo escolher o adversário, entre aspas, ou saber o que fazer para pelo menos mandar o campo, a semifinal em casa. Mas o Vitão agora vai ter que fazer o time jogar e o Corinthians, a minha visão não é só vencer, o Corinthians precisa convencer. Os testes acabaram e foi que nem a Ana falou. Se ele tinha alguma esperança de ver alguém no jogo hoje, ninguém se ajudou. Então não adianta nada. Ninguém ganhou um pontinho a mais ali, não. Ainda tem o cara pra estrear lá, será que ele estreia? Ele saiu no bid, né? Hoje ele já saiu no bid, ele tá... O Júnior Moraes, né? Júnior Moraes. Moraes. É uma expectativa, né, Gibson? A estreia do centroavante contratado aí. Não sei se do titular, né? Enfim. Então, eu não sei se é a hora pra ele estrear agora, cara, mas... Eu não sei, eu não tô contando com esse cara pra agora, não. Pode ser até que ele estreie, mas... tá um tempo sem jogar, enfim. Cara, não sei se eu colocaria ele no time agora, não. Deixa eu jogar quem tá mais entrosado. Porque o que a Ana falou foi interessante num podcast passado, né? Você coloca ele de centroavante de 9, você desloca o Roger Guedes pra posição que ele gosta, que é a esquerda.
O William vai para a direita, e apesar dele estar jogando muito bem na esquerda, ele sabe fazer a direita também, pode fazer uma dupla bem interessante com o Fagner ali, é ofensiva pra caramba, né? E o time talvez encaixe melhor, não? Coloca uma equipe mais cascuda de cara, não é? Não? É uma equipe mais cascuda, mas o cara não tá entrosado com a equipe, né? Então tem esse trade-off, assim, né? Tipo, você bota um cara mais legal, na teoria, mas que não tá entrosado com a equipe, né? Não jogou ainda com o pessoal, então... Eu já arriscaria desde o início. Depois desse jogo aí, vai esperar o quê? Tenso, né? E você, Dudu? O cara é seleção ucraniana. Enquanto houver Ucrânia, ele é da seleção ucraniana. Não, é verdade. Não, eu acho que manteria o time, mas dependendo da condição que ele tiver disposto para jogar, e conforme o jogo andar, colocaria ele um pouco para jogar também. Até porque, provavelmente, se ele não jogar esse jogo, ele vai ser testado, provavelmente, na semifinal, né? Caso a gente passe, porque aí vai precisar. E uma coisa só que tá ficando claro, né, que pro nosso técnico, dificilmente as 5 contratações que o Corinthians fez ano passado vão jogar juntos. Então, o Júnior Moraes vai ter uma oportunidade, pode ser que até sobre para alguém aí também, mas eu deixaria ele no banco e, dependendo do jogo, colocaria ele para jogar em uns 15, 20 minutos, sim. Eu não sei, viu? Eu tô achando que pode ser bom ele começar jogando já, viu? É que aí vai entrar um pouco o desentrosamento, né? Ele deve ter feito o quê? 1, 2 treinamentos, não sei. Esses jogos de mata são arriscados, né? Não é que a gente tá vendo também, o nosso ataque tá entrosadíssimo, tá fazendo tabelas fantásticas e tá jogando por música, e te tirar alguém agora atrapalha. Também não é isso, né? Não, mas é que nem eu falei, o Guarani é um time que vai jogar no contra-ataque. E a gente tá dando esses espaços, né? O time ainda não tá bem encaixado como o técnico quer, então nós estamos proporcionando esses espaços. E só vale ressaltar que nem você falou aí da classificação geral, dos 4 times que passaram em segundo lugar, o Guarani também é o time que mais sofreu gols, né? Então pode ser também que o Corinthians, conseguindo fazer o gol logo, fique mais tranquilo e passe mais tranquilidade, né? Pra gente fazer um resultado, quem sabe já no primeiro tempo também. Enfim, a gente teve o Cantígio convocado essa semana, né? Para a seleção dele. Vai ficar fora umas partidas aí. Só volta no caso do Corinthians estar classificado para uma final. Enfim, depois da partida de hoje, cara, eu achei o Cantígio um dos piores em campo. Eu não sei como que o pessoal viu ele tão bem assim. As notas aqui da Irmandade, o pessoal manda, né? O Gibson fez a média e tal. Teve um pessoal que gostou do Cantígio. Eu achei ele bem... Num jogo fraco desse, que ninguém marcou ele também não tinha que marcar muita gente. Eu achei bem, bem fraco o jogo do Cantígio. O que você achou? Ele ficou na porção de baixo das notas ali. Ficou com 4, né? Ele, né, só ganhou do JP e ganhou dos que empataram com 3,5. Mas ficou ali embaixo na tabela. Na nossa computação de notas. Mas, cara... O Cantígio faz tempo que vem decepcionando, né? A Ana já tem o asco com o Cantígio que eu tenho com o Jô e com o Luan. Eu não tenho esse asco do tamanho com ele, mas é um jogador que tá decepcionando, cara. Ele não entrega mais, cara. Né? A gente já viu várias partidas aí que você bota a mão na cabeça e fala, pô, e aí? Talvez seja até um favor, né, os caras levar o cara pra seleção, porque depende do teste do Xavier, teste do cara ali no lugar, enfim. Obrigada, Rueda, né? Só isso que a gente tem a dizer, obrigada. Não, nem como quarterback agora ele joga mais. Nem isso. O aproveitamento de passe espetacular que ele teve hoje, qual foi? Nenhum. Muito fraco. Não fez nenhum lançamento, nada. Quer dizer, tipo, o que a gente vai esperar? Mas eu acho que aí ele também teve uma parte que a gente falou aqui, né, Ana? Não é defendendo, mas como o time estava totalmente desinteressado, quebra. Que nem o Gibson falou, ninguém estava dando opção, ninguém saía da marcação. Um cara que nem ele, que só faz isso, fica sem ter o que fazer também. Difícil. Mas eu acho muito pouco. Então, se ele só faz isso e não tá fazendo, então tira ele de campo, né? E só pra terminar de falar a história do Júnior Moraes, ele assinou com o Corinthians até o final do ano que vem, né? Ele que teve o contrato rescindido lá na Ucrânia, ele tava com uma duração menor, então ele também não entrou naquela história que a janela que a FIFA abriu pros jogadores da Ucrânia. Ele foi um papo diferente, ele rescindiu o contrato, não tem mais contrato com nenhum time do Donetsk lá, e aí o Corinthians assinou com ele. É diferente do que pode acontecer com o Pedrinho, o que pode acontecer com o Maicon, seria uma coisa completamente diferente. Enfim, e só uma outra preocupação que me passou pela cabeça com essa história da guerra lá também,
esses caras todos são do Shakhtar Donetsk, né? Só que uma das exigências que a Rússia tem feito nessa história é que Donetsk seja uma região independente, vire um outro país. Pode ser que esses caras não tenham nem pra onde voltar depois mesmo, ou que o Shakhtar tenha que mudar de cidade, de região. É um futuro bem incerto com esses jogadores brasileiros ali. Enfim, se eu fosse empresário de alguns deles, estava se mexendo para tirar eles de vez dessa confusão toda. Que vai ser difícil, porque também os ucranianos lá também vão querer receber o deles, né, numa negociação, mas a situação tá feia, especialmente para essa parte da Ucrânia. É que o Corinthians ainda tá tentando o Maicon, né? O Corinthians quer porque quer o Maicon. Não é o volante que a gente precisa, vai ser um baita jogador, e aí, desculpa meu xará, mas o Maicon, se vier, também vai ser titular. Mas o Anderson Luiz mandou uma mensagem aqui no nosso Facebook. Qual o parâmetro em ganhar 2 jogos de times que já estão rebaixados desde a metade do campeonato e perdemos 2 clássicos? Muitos pés no chão com esse elenco e com esse treinador. Eu queria puxar um pouco isso para a gente avaliar esses 4 jogos do Vitão da Massa. Ele pegou o bonde andando, né? E só para comparar, eu queria colocar os 4 jogos primeiros, por exemplo, do nosso pilhadão Silvinho, né? Ele teve 1 vitória em 4 jogos, 1 empate, 2 derrotas. Sendo que ele jogou 3 vezes contra o mesmo adversário, que foi o Atlético Goianiense. Foram 2 derrotas e um empate. Ganhou apenas do América Mineiro. O nosso pênalti do tio Chico. Bem lembrado. O genial Mancini tem o mesmo aproveitamento do Vitão da Massa. 2 vitórias, 2 derrotas. Ganha a primeira do Atlético Paranaense. Perde a segunda, uma goleada terrível contra os Urubus. Lá, não vou nem falar o placar aqui, nem vale a pena. Ganha do Vasco fora de casa, depois perde para o América Mineiro. E o estrategista Thiago Nunes, com tempo, pré-temporada e sei lá mais o caralho, a 4... teve 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, né? Ele começa... Teve aquela partida anterior, que eu não estou contando, estou falando de partidas oficiais, mas ele começa perdendo do Atlético Nacional na Libertadores, ganha na Neoquímica Arena, aqueles 4-1 que foi enganador, com o Bozelli marcando 3 gols, empata com o Mirassol. Bozelli marcando 3 gols só pode ser enganador, né? Empata com o Mirassol e ganha da Ponte Preta, mas enfim, e o Vitão perde o clássico contra o time do Jardim Leonor, ganha da Ponte fácil 5-0 em casa, perde do SEI Mundial e agora ganha do Novo Horizontino. Qual o balanço que você faz desses primeiros 4 jogos do Vitão, Ana? Eu achei que o time jogou razoavelmente bem em 2 desses jogos, né? Jogou muito bem contra a Ponte Preta, eu acho que jogou bem contra o time dos Tricas. Não acho que fez um jogo tão ruim contra o time de Verde. Faltou um pouco mais de intensidade, acho que o Corinthians não estava esperando isso e hoje foi horroroso. Mas eu acho que é muito pouco pra gente avaliá-lo ainda, é muito pouco, eu ainda não consegui entender. Eu acho que ele tenta mudar, às vezes ele tenta mudar até demais, eu acho que hoje ele errou isso, mas eu acho que a gente tem que esperar pelo menos até o final do Paulista pra analisar alguma coisa. Agora é muito difícil mesmo. E a comparação... Sim, você vai comparar, eu acho que dá pra comparar com o Mancini só, porque o resto não é técnico. Eu já durmo muito mais tranquilo de saber que o Silvinho não é técnico do clube. Pra começo de conversa, né? Eu já ponho a cabeça no travesseiro e falo, pô, a gente tem pelo menos uma chance, né? Mas eu acho muito cedo, como a Ana falou, a amostra é muito pequena. Hoje esse jogo então nem conta, porque nem foi o time, a gente tem 3 jogos de amostra pra ver, enfim. Mas nesses 3 jogos, como ela falou, pô, a gente fez 2 jogos bons e um jogo pior, né? Eu acho que por pouco tempo que ele tá no clube já mostrou algum serviço. Mas eu precisa de pelo menos um mesinho pra mim ainda, pra dar uma opinião mais séria do que eu acho que ele tá fazendo com o time ou não. Eu concordo com o que eles falaram, acho que a gente fez os 2 primeiros jogos bons. A única preocupação foi o que eu comentei agora, né? Que os 2 últimos não foram tão bons. Mas assim, a questão é que ele também pegou um time já mesmo sem ter um treinamento, né? E ele tá querendo implantar as ideias com o campeonato rolando. Um jogo que nem a gente falou. Ele teve uma folga numa semana aí, mas ele teve... Agora é toda quarta, domingo. Então vai ser difícil. Precisa esperar, os jogadores precisam entender o que cada um vai fazer em campo, ter o posicionamento, os esquemas estarem bem definidos. Eu vou começar, sei lá, no 4-4-2, vou terminar no 3-4-3, para ninguém ficar perdido que nem hoje e para ele não se perder também. Enfim, mas para mim fica positivo o que o Vitão fez. Eu acho que
você tira essa partida de hoje com o time reserva e tal, que foi completamente desinteressante, as outras partidas, eu acho que o time mostrou vontade, claro, contra um time adversário mais fraco, o Corinthians mostrou um futebol bem superior. Mas essa dificuldade do Corinthians ganhar fora de casa de adversários da Série A do Campeonato Brasileiro já vem desde o segundo turno do Brasileiro ano passado. O Corinthians não consegue ganhar, né? Passou um turno inteiro sem ganhar fora de casa, né? Com o Silvinho. Isso é uma questão que o Corinthians precisa resolver e não pode jogar tão mal assim fora de casa. Então ele tá tentando mudar a equipe e ele tá no meio de um trabalho, tá no começo de um trabalho que a gente vai entender melhor o que vai acontecer mais pra frente, né? Mas pra mim é positivo. E só puxando, a Ana falou que só pode comparar com o Mancini, que é treinador. Mesmo assim, né? O Mancini leva a pior goleada que o Corinthians levou na Neoquímica Arena nesse início de trabalho, né? Pelo menos o Corinthians dessa vez goleou e não foi goleado, né? Em todas as partidas disputou, enfim, teve chances. Mesmo as derrotas poderia ter empatado, enfim. Então fica positivo pra mim o trabalho do Vitor Massa. Mas com certeza esse elenco precisa ser encorpado, né? E se você for ver até, ele pegar o país, né? Ele tá num país totalmente diferente. Nesses 4 jogos ele pegou um campo totalmente encharcado, né? Aí o segundo jogo jogamos em casa. No tapete lá da Neoquímica Arena. Terceiro jogo, fora de casa, um clássico, acabamos, né? E hoje vai jogar em Novo Horizonte 4 horas da tarde, calor, entendeu? E esse terceiro jogo lá contra o Mundial na grama sintética, né? Eles trocaram lá. Você estava falando do gramado, né? E hoje também num gramado mais ou menos. Então, então a quinta-feira agora vai ser a primeira vez que ele vai até repetir o estádio, né? Segunda vez que ele vai jogar em casa. É verdade, é verdade. Enfim, essa semana também foi anunciado o negócio oficialmente do GP, né? Que vai jogar lá nos Estados Unidos, foi comprado pelo Grupo City. Ele tá querendo jogar com o Guardiola, mas por enquanto vai jogar lá nos Estados Unidos. Vai demorar pra ele jogar com o Guardiola, hein? Vai ter que melhorar muito. Ou o Guardiola piorar muito. Mesmo assim, que nem eu agradeci o Rueda, eu agradeço agora o Grupo City. Obrigada. Resumindo, a melhor coisa que aconteceu mesmo foi o Grupo City aí vir comprar ele. Pagou 5 milhões e meio de dólares, né? Parece. O Corinthians tem 70%. Mas parece que vai ficar com uma porcentagem se conseguirem vender ele acima dos 5 milhões e meio que pagaram pro Corinthians. Então, que ele seja feliz lá nos Estados Unidos, jogue bem, que possa ser vendido por muito para que a gente fature alguma coisa aí. É isso aí, Dudu. O Pilão falando, a Ana hoje tá como diria o Rômulo Mendonça, o veneno da jararaca, tá? Tá difícil hoje, né? Não tá poupando ninguém. Não, mas quem que a gente vai poupar, me diga? Não, tá difícil. Quem que a gente vai poupar? Olha, pelo amor de Deus. Enfim, e vocês sabem qual foi a última vez que o Corinthians jogou contra o Guarani em casa? Faço a menor ideia. Faz tempo, hein? Foi em 2012. Nossa. Foi em 2012. Depois Ok, disso o Corinthians... então. Porque o Guarani caiu, enfim, mesmo no Paulista e tal. Então vai ser o primeiro jogo do Guarani na Neoquímica Arena. Esse jogo em 2012 foi 1-1. Adivinha quem marcou o gol, Gibson? Não sei. Foi o Elton. Nossa. Elton, olha. Não ia acertar nunca. Esse jogo foi no meio da disputa da Libertadores e tudo mais, então foi com o time totalmente... Tava o Danilo Fernandes lá, enfim, tava um time completamente... Como hoje, um time completamente reserva. E, Ana, as meninas também recebem esse veneno da jararaca aí, não? Nossa, vou te falar. Eu estou rezando todo dia para as meninas voltarem. Algumas voltaram no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, que a gente conseguiu ganhar de 1-0 num escanteio também, meio parecido com o jogo de hoje. Mas tá difícil de ver o jogo das meninas também, tá complicada a coisa. Mas ainda temos esperança porque ainda tem muita gente fora, né? Quem que ainda tá fora? A Adriana jogou só meio tempo, Gabi Portillo entrou no finalzinho, a Liana entrou só no meio tempo, a Liana Salazar, Zanotti ainda não jogou. Nos 2 primeiros jogos o Corinthians tinha 11 desfalques, é muito desfalque. Acho que agora com a volta delas, a Zanotti tá treinando já. Eu espero que no dia 27 contra o Santos e na sequência joga contra o time das Tricas, venha realmente aquele Corinthians que a gente gosta de ver.
Mas eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast, essa live, o podcast 283. E para não perder a tradição, né, Gibson? Lembra nossas redes sociais aí, por favor. Bora, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Facebook. Temos também o Instagram. Que mais? Nós temos Instagram, Twitter, Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, TikTok e Telegram. Todos eles mandarem continha com TH, só no Twitter que é mais Timão. Só pro pessoal lembrar, né? Quinta-feira, 9 e pouco, nós estamos ao vivo depois do jogo contra o Guarani. É isso aí, então. Isso que eu ia lembrar. Na quinta-feira tem a nossa live pós-jogo. Se Deus quiser classificar, né? E depois, a gente não sabe como vai ser o próximo jogo, né? O Corinthians deve jogar domingo, imagino. E aí a gente deve gravar o nosso podcast logo depois da partida de domingo. Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!